Olá, gente! Boa noite! Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma edição do Outliers. E nós estamos aqui ao vivo, sempre, todas as segundas-feiras, às 22 horas. E você sempre é o nosso convidado especial. E nós já estamos aqui com nada mais, nada menos do que ela, a voz do Brasil, Nani Bieda. Boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo que já está conectado com a gente nessa super edição de mais um Outlier. Nosso convite para você é o seguinte: venha interagir ao vivo a partir de agora, também através das nossas redes sociais, conhecer o nosso convidado, interagir com ele, interagir conosco e ficar por dentro de tudo que vai acontecer nessa noite extraordinária. E a dica, as instruções de como você vai fazer para participar com a gente, sempre na voz potente desse menino, Everson O Barbosa. É isso aí, gente. Olha só, para você participar com a gente é muito fácil. Você vai entrar no site aqui, ó, abre.ai/Outliers. Facinho, tá aqui embaixo, aqui, ó. Abre.ai/Outliers. Você vai poder participar com a gente, vai poder mandar sua mensagem, fazer pergunta para o nosso convidado, mas também nós estamos em todas as redes sociais. Aqui embaixo também tá passando para você. Programa Outliers, @OutliersProg, aqui no Instagram. Tudo facinho, tudo tranquilo. Você digitar Outliers no Facebook, no Instagram, você já vai nos achar. E por que é importante você estar com a gente nas redes sociais? Curtir, compartilhar, participar, porque você fica sabendo em primeira mão quem são os nossos convidados, você pode fazer também a sua pergunta, ou seja, você pode interagir aqui com a gente. E lembrando que nós estamos aqui toda segunda fazendo o melhor para você e trazendo pessoas que são realmente outliers. Exatamente, relevante, pessoas que são fora da curva, pessoa que tem um momento extraordinário, pessoas que sabem se reinventar na hora certa. E hoje é com muita alegria e que nós recebemos aqui Rodrigo Amorim, ministro do Evangelho pela Igreja do Evangelho Quadrangular desde 1995. É bacharel em teologia, é profissional também em coaching pelo Instituto Brasileiro de Coaching, graduado. Ele também é formado pelo Instituto Teológico Quadrangular, músico e radialista profissional. Casado com Silvana Amorim, pai de Milena, Ana, Júlia e também Rodrigo Filho. É com muita alegria que nós recebemos aqui no programa de hoje ele, pastor Rodrigo Amorim. Seja muito bem-vindo, boa noite para você. Tenho certeza que será uma noite muito legal. Nós vamos conhecer um pouco mais da sua história, um pouco mais do seu chamado, um pouco mais do seu ministério, que tem abençoado aí várias e várias gerações. Vamos falar de louvor, adoração, palavra, igreja, tudo isso e muito mais. Onde está o pastor Rodrigo Amorim? Eu já estou por aqui. Diga boa lá, noite. Boa noite. Boa noite, Nani. Boa noite, Everson. Que alegria, que prazer poder falar com vocês nessa noite gelada em Curitiba. Mas é um prazer poder participar, poder estar aqui contribuindo também com todos esses ouvintes. Na verdade, eu queria só fazer um adendo aí, né? Radialista profissional é porque eu tenho um programa na rádio, porque profissionais são vocês, né? É uma alegria poder falar com vocês, com gente que sabe comunicar, com gente que sabe falar e poder falar das coisas que Deus tem feito em nossas vidas, poder falar da bênção de Deus, poder falar do amor de Deus, poder falar um pouco do nosso ministério, do nosso trabalho. Então é uma alegria, me sinto um privilegiado em estar aqui com vocês dois, que são referência na área de comunicação, né? Na área de falar bem, então é muito bom. Vou me cuidar bastante aqui para falar bem direitinho aqui, pelo menos tentar, né? Imagine, com a trajetória que o pastor tem aí, com os resultados, com a carreira que o pastor desenvolveu, tenho certeza que muita gente vai ser abençoado com a sua história. E por falar em história, o objetivo do Outliers é nada mais, nada menos do que conhecer a história de pessoas que de alguma forma romperam, quebraram barreiras, se tornaram outliers. E quando a gente olha para a história de pessoas e vê o que elas fizeram, a gente sempre aprende com coisas que podem servir para a nossa vida e de alguma forma a gente sempre aprende nesse programa e a gente fica muito feliz em poder te receber. Por falar em história, a gente gostaria de conhecer um pouquinho mais, claro que a Nani e eu, né,
por questões diversas, a gente já conhece um pouco da sua história, mas o fato é que tem bastante gente que está nos assistindo, nos ouvindo, que não te conhece, não sabe da onde surgiu o pastor Rodrigo Amorim, filho de pastor, um dos pastores mais respeitados da Igreja do Evangelho Quadrangular em todo o Brasil, que é o pastor Rogério Amorim, do qual eu mando um abraço fraternal e vermelho e preto para ele. E... vai arranjar briga já. Começaram bem, mas tão mal já tá voltando ao normal. Um abraço muito grande lá para o pastor Rogério, que é uma grande referência aqui em todo o país. E, pastor, falando um pouquinho lá da sua trajetória, do seu ministério, da sua carreira, conta um pouquinho para a gente como é que se desenrolou até de filho de pastor para se tornar pai de uma referência aí que está despontando na música gospel. Pois é, a gente, como todo bom filho de pastor, eu comecei aonde? Na bateria, né? Eu não conheço um filho de pastor que não toque bateria. É, né? Verdade. Eu estava falando com o Marcelo ontem sobre isso, né? E é muito incrível, né? Como que parece que está no DNA do filho do pastor. Né? É verdade. Na verdade, o filho do pastor, ele aprende a tocar quase que tudo, né? Porque ele acaba sendo vamos dizer assim, uma mão na roda pro pai, né? Quando o pai não é músico, principalmente, ou quando é também, o filho acaba ajudando bastante, né? Então, a gente sempre está envolvido com música, sempre está envolvido com igreja. Então, eu comecei muito cedo. Eu, na verdade, hoje, nós temos um dos grandes pastores nossos, é o pastor Jorge Basso, da Quarta Igreja, filho do pastor Agostinho Basso. Pouca gente sabe, Everson e Nani, mas ele foi o meu primeiro professor de bateria. Uau. Então, quando eu era pequenininho, tinha lá meus 7, 8 anos, ele me dava aula de bateria no sábado, eu ia de manhã para casa deles, ele me dava aula e em troca das aulas eu levava as cartinhas dele para as meninas da igreja. Até a gente brinca bastante hoje, né? E ele se formou como general do Exército Brasileiro e tal, e hoje é pastor da Quarta Igreja, pastor Jorge Basso, uma grande bênção. Então eu comecei muito cedo, né? E desde então a gente tem desenvolvido aí um trabalho na área da música, que hoje, na verdade, já não é mais o meu forte. Na verdade, são ciclos e são etapas na vida da gente, né? Eu digo que eu nunca vou deixar de cantar, nunca vou deixar de ser um adorador, nunca vou deixar de estar com uma guitarra na mão, violão na mão, mas o foco muda. E hoje a minha filha que está despontando, como você já disse, né? E inclusive esteve aí na Gospel FM com a Nani fazendo uma entrevista semana, né? Passada, a quem eu quero agradecer pela oportunidade de ter abençoado ela, ela ficou toda empolgada, toda feliz da vida, né? Então isso é muito bom, é maravilhoso a gente poder tá passando esse momento, essa fase, né? É verdade. Por falar em trajetória, pastor Rodrigo, você falou, né, que são fases, começou na bateria, mas rendeu muita coisa boa através, né, dessa fase de músico, digamos assim. Foi o caminho pelo qual o senhor entrou aí. Vou falar, senhor, você me direciona. Senhor, não. Não, senhor então tá você... no céu. O senhor está no céu. Foi a fase educação na terra, mas não é o caso, viu? que direcionou você a hoje estar ministrando, mas tudo começou na música. O período em que você gravou CDs, período em que você teve a banda, em período que você também cantou em dupla, período que você cantou em solo. Eu queria que você contasse pra gente em que momento começou e qual foi o seu primeiro trabalho gravado. Então, na verdade, há muito tempo atrás, nós tínhamos a banda Frusta Criação, lá na igrejinha antiga, né, na 10ª igreja, quando era pequenininha, lá na Bernardo Sobieck, e nós nos reuníamos todo sábado, das 9 da manhã, e só saía da igreja às 11 horas da noite, que na nossa época, aí a coisa fica feia, quando a gente fala na nossa época, é porque a coisa está muito antiga. Uau. Mas na minha época não era adolescente, na minha época era juvenis, né? Então a gente ia para a igreja 9 horas da manhã e ficava ensaiando o dia inteiro para 5 horas ter o juvenis, até as 7, daí tinha o culto e nós não saíamos da igreja. E então nós gravávamos, Everson, naqueles duplo deck, sabe aqueles duplo deck? Aí você gravava em uma pista só, você plugava todos os microfones e gravava tudo ali, ficava uma bagunça.
e todo sábado nós tentávamos gravar com o Wilton, que inclusive é do Entrega Total, né? Tecladista, que foi meu tecladista por muito tempo. Então ele que mexia naquela parafernália toda, e eu, por incrível que pareça, eu ainda tenho a primeira fita que nós gravamos, isso no ano de 1990, acredito eu, nem me lembro a data, que nós gravamos essa fita cassete, eu tenho comigo até hoje. Uau! Uma relíquia, hein? Relíquia mesmo. Eu lembro, sabe que eu lembro muito bem da igreja nessa época, porque na região ali do Campo Comprido, São Brás, Gabinete, né? Era interessante porque ela se tornou um marco. Eu lembro quando fazia aquelas vigílias, assim, todo mundo, vamos pra décima. Era um mover, um negócio inexplicável o que acontecia nas vigílias da 10ª igreja. E as bandas que tocavam lá realmente eram referência, principalmente pra gente que era adolescente ali, enfim, junior, do Clube dos Justinhos, essas coisas, né? Lembra muito. Eu lembro, engraçado que eu lembro de uma cena assim, que tinha aquelas baterias eletrônicas. O pessoal, nossa, tem bateria eletrônica na 10ª igreja, mas era aqueles... Nós tinha 2 tom daqueles, 2 tom, né? Que o bando tocava com a gente. Isso mesmo. Então você vê que quando a gente olha para trás, a gente vê que mesmo com as dificuldades que a gente teve, isso de uma certa forma vira uma história, né? Uma carreira de sucesso, uma história relevante ali para a Igreja do Evangelho Quadrangular e para a Igreja de Cristo em si. E dessa época, assim, o que você tem mais saudade? Na verdade, o que eu tenho mais saudade era da vontade que a gente tinha, né? Era uma coisa muito bacana. Eu digo que não tinha corpo mole. Eu não fazia corpo mole. Eu era... o ditado que as pessoas falavam antigamente, eu era o fominha. Se tinha música, eu tava lá. Queria tocar, não interessa como. Eu me lembro que a primeira vez que eu toquei bateria na igreja, num culto oficial, foi num domingo à noite, que tinha o irmão Miguel, que trabalhava no Interbairros como motorista. E esse irmão Miguel, então, ele fazia escala. E teve um domingo que ele não pôde fazer, e ele falou, não vou estar no culto domingo à noite, então você toca. Nossa. Pensa num cara feliz. Eu fiz minha mãe comprar a camisa, eu me lembro até a calça. Lembra aquelas calças de lavê? Não sei se vocês lembram disso ou não. É umas calças jeans bem clarinhas, assim, um azul bem clarinho. Aquilo ele chamava calça de lavê. Você viu como eu sou velho, cara. Eu fiz minha mãe comprar uma calça, fiz comprar cinto, fiz comprar camisa para tocar, mas coitado do pastor Elcio, eu judiei tanto dele naquela noite. E se ele não for pro céu, ninguém vai pro céu. E aí eu comecei, né? E nunca mais parei, graças a Deus, nunca mais parei. Nunca fiz corpo mole pra obra de Deus, não. Eu, se me chamar para tocar meia-noite, eu vou. Se me chamar para tocar 5 da manhã, eu vou. Não tem corpo mole. Nunca fiz corpo mole para obra de Deus, não. Que legal. Lembrando, gente, que você também pode fazer sua pergunta através aqui do nosso canal no YouTube, aqui no site ou no Facebook. Enfim, onde quer que você esteja assistindo ou ouvindo, você pode enviar a sua pergunta aqui para o pastor Rodrigo, tanto a Nani quanto eu. Vamos mandar abraço, vamos mandar mensagens e também vamos falar o seu nome aqui ao vivo. Já tem gente conectada com a gente lá, Nani, olha só. Deixa eu mandar um beijinho então para Denise Miranda. Boa noite, menina linda. Dianes, um beijo, querida, dupla demais. Milena linda, um beijo, Milena. Deus abençoe, boa noite para você também, querida. Seja muito bem-vinda aqui na programação e você também pode mandar seu recado, a sua pergunta e interagir com a gente, tá? Bom, pastor Rodrigo, ele teve uma banda chamada Frutos da Criação. Rodou o Paraná inteiro, rodou o Brasil, viajou bastante, influenciou bastante. Foi realmente uma bênção, como o Everton falou, nas vigílias da 10ª igreja, enfim, vários eventos que aconteceram em parceria com outros cantores que vinham cantar na nossa cidade também. A banda estava sempre presente. Aí, essa fase, como o pastor Rodrigo disse, ela findou. E ele não parou de cantar, não, gente. Aí ele criou uma dupla sertaneja, ou seja, a música estava ali presente até aquele momento. Dupla com o Rodrigo e Rogério, que também, naquela época, principalmente aqui em Curitiba, pastor Rodrigo, foi muito legal, porque não tinha isso tão contemporâneo, com aquele estilo de música, daquele jeito de cantar, não é verdade? Era muito novo pra gente aqui no Sul, não foi um sucesso, né? Foi muito legal. Na verdade, tem que ter muita coragem, né? Para cantar sertanejo, o pessoal já tem
pessoal já tem um negócio todo com sertanejo, né? Mas foi muito bacana, foi uma época muito boa. E foi legal porque teve uma apresentação que a gente foi fazer lá em Cascavel, no ginásio, acho que é Ney Braga, se não me falha a memória, lá em Cascavel, ou não me lembro o nome agora, e era Frutos da Criação e a dupla Rodrigo e Rogério. Então eu fiz a abertura com Frutos da Criação, tocamos, enquanto o cara ficava lá animando, falando com a turma, sorteando, fazendo aquela coisa toda, eu fui trocar e colocar a roupa de cantor sertanejo para entrar como cantor sertanejo. Então, só que eu ganhei só um cachê, viu? Não ganhei 2 não na época, né? Então foi uma época muito boa, foi muito legal. A gente, mais com o Rogério, a gente ganhou um pouco o Brasil, a gente viajou, nós fizemos quase todas as capitais do Nordeste. Fizemos ali alguma região de Belo Horizonte, Santa Catarina, Paraná nem se fala, né? Paraná, porque na época da Rádio Melodia, vocês vão lembrar muito bem, eu me lembro que o pai ia abrir igrejas, implantar igrejas, e a gente, como era muito conhecido e a rádio tinha um alcance muito grande, então aonde a gente ia era uma coisa maravilhosa. Assim, dos 399 municípios que tem no Paraná, eu acredito que pelo menos a metade eu conheço. Aí já tive cantando por aí com o Rogério, principalmente que era música sertaneja, que caía muito bem. Né? Que legal, hein? E vocês dois tinham uma conexão muito legal, né? Os dois ali, basicamente, mesma idade, super jovens. Nós vivia brigando, né? Era cão e gato. Não, mas eu digo assim... mas a gente não se largava, né? Não se largava. Era muito legal, assim, porque... E todo mundo achava que nós éramos irmãos. Hoje, e Rodrigo e Rogério, né? O pessoal me conta e fala, cadê teu irmão? Você continua cantando e com ele é a mesma coisa, né? Muito bom. Agora, pastor, uma coisa assim que a gente percebeu e que a gente percebe é a dificuldade que um filho de pastor tem para desempenhar o ministério, dificuldades que outras pessoas não têm. Por ser filho de pastor, por ter um pastor super conhecido. Isso é um fato ou é um mito? Não, isso é um fato, realmente é um fato. Porque, ainda mais quando você é filho de um pastor conhecido, às vezes o nome acaba até atrapalhando do que muita gente acha que ajuda. E muito do contrário, acaba mais atrapalhando do que ajudando, porque tem uma cobrança, as pessoas querem ver no filho o pai muitas vezes, e sabe, é muito difícil você ser filho de pastor e estar no ministério hoje. Eu estava conversando até com a minha família ontem sobre isso, né? Porque você veja que contrassenso, se o filho de pastor ele é drogado, ele é prostituído, ele é um cara que está no mundão, vamos dizer assim, cai de pau em cima do pastor, da igreja, o filho do pastor não presta, aquela coisa toda. Se está na igreja desempenhando um ministério, tem a paternidade, só tá porque é filho de pastor, só canta, só tem oportunidade. Eu me lembro na época da rádio, da Melodia, mesmo a Rádio Centro da época da Quadrangular. Ninguém sabe disso, mas uma vez nós ficamos trabalhando, e eu ia falar isso, no evento Consagração da Rádio Melodia em 96, eu tive que trabalhar a noite inteira com a minha banda, colando cartaz em poste da cidade de Curitiba para poder cantar no outro dia, de manhã. Isso quase ninguém sabe, gente. Então, você veja que não é um caminho tão fácil, é um caminho muito difícil esse. Dentro dessa comparação, pastor Rodrigo, né, por estar trabalhando, ajudando no ministério também, né, do pastor Rogério, ficou muito difícil para você imprimir a sua identidade, porque inevitavelmente as pessoas falariam, não, tem que pregar, prega na linha do pastor. É bem parecido com o pai. Prega na linha do pastor, a mensagem foi a mesma, o mesmo jeitão do... Foi difícil imprimir a sua identidade, a sua característica, o seu chamado na questão ministerial, pastoral? Na verdade, não foi difícil, porque a gente acaba tendo, claro, meu pai é uma referência e sempre vai ser uma referência maior para mim em quase tudo. Mas a gente acaba tendo outras referências também, né? E então, de certa forma, você acaba migrando para outros, para outros ministérios, outro tipo de palavra, não ficando só preso porque assim, a época do meu pai,
20, 30 anos atrás. A época que a palavra de Deus não muda, ela continua a mesma, mas a forma, e vocês entendem muito bem disso, porque vocês lidam com comunicação, é aquela questão da forma e da essência. A essência não vai mudar nunca, mas a forma muda. As plataformas mudam, a maneira de você apresentar o evangelho muda. Então, você acaba tendo que se reinventar, de certa forma, em todos os aspectos. O que já com meu pai não precisa. Por quê? Porque o pastor Rogério hoje ele tem um ministério estabelecido hoje. Ele já construiu um ministério, ele já, entendo o que eu vou dizer, não precisa mais provar nada para ninguém, né? Está muito abençoado, mas a gente está aqui, tá começando uma lida, como se diz. Então a gente tem que sempre estar se reinventando, a gente sempre tem que estar renovando, a gente sempre tem que estar sabendo o que está no momento, o que não está, e aplicar esse tipo de coisa à mensagem do evangelho. Então não é muito fácil, né? Mas a gente tem procurado com sabedoria do Espírito Santo, tem procurado caminhar nesse caminho aí. Que bacana. E falando um pouquinho sobre referência, eu sei que sempre que possível vocês saem do país e vão trazer coisas de fora. A igreja, a 10ª igreja da qual você é pastor, ela é uma referência até em termos de estética, em termos visuais, em termos de arquitetura. Como é que funciona isso? De onde vocês trazem? Por que vocês decidiram ir por esse caminho? Na verdade, eu acho engraçado, porque na nossa igreja, vocês conhecem, tem algumas imagens, né? Não imagens de santo, essa coisa toda, mas tem umas figuras bíblicas. E às vezes as pessoas chegam e não compreendem, né? Tem lá a visão quadrangular, a face do homem, o boi, o leão. Tem gente que chega lá e faz sinal da cruz na frente daquilo ali, às vezes. Sabe? É uma coisa muito doida. Mas na verdade é porque o pai, quando ele foi do Conselho Nacional, ele viajou o mundo todo representando a igreja quadrangular brasileira, em convenções, em congressos, em reuniões, né? Nossa igreja ela está em mais de 150 países no mundo. Então você veja que é uma obra muito grande. E o pai trazia essas coisas de outras igrejas, né? Ele vinha com essa visão, principalmente dos Estados Unidos. Então, começou a aplicar aqui na igreja, começou a ter esse bom gosto, vamos assim dizer também. Inclusive, o maior bom gosto dele foi pintar a igreja de verde, né? Claro, só faltou o símbolo do Curitiba. Né? Uma coisa... todo mundo acha que é porque é do Curitiba, mas não é, você sabe, Everton? Não é porque é do Coxa. Não verdade. Não, claro que não. Bem capaz, porque ele sempre fez uma referência como a Catedral Ecológica de Curitiba, porque estava na Ecoville. Bomba, então esse merece, Everson. Esse merece, porque eu não sabia bomba, eu não sabia. Eu sempre tive comigo o pastor Rodrigo, que era realmente pelo carinho que ele tem pelo time, que não tem problema algum, absolutamente, mas pelo carinho que ele tem pelo time. Que ele ajudou bastante, né? Ajudou. Porque se fosse vermelho, ele não pintava nem carro vermelho. Ele falou que ele não entra nem em carro vermelho. A última vez que ele entrou no carro vermelho, Everson, ele estava no carro do pastor Orley, lá em Newark, que você conhece. Uau! Só que o pastor Orley estava dirigindo o carro e esse carro quase que ele perdeu a vida, né, lá nos Estados Unidos, dentro de um carro vermelho, para ajudar ainda. Então ele não entra em carro vermelho de jeito nenhum. Nunca mais. Nunca mais. Mas não é não, gente. Não é não. É porque é Catedral Ecológica de Curitiba, tal, por causa do Ecoville, essa coisa toda. Mas por isso mesmo. Interessante que a igreja é super profética ali naquela região, né? Porque a 10ª igreja, antigamente, era apenas uma igrejinha num bairro distante de Curitiba. E hoje está super bem localizada, num bairro nobre. E se tornou uma referência, né, naquela região. Aquela igreja quadrangular, perto da quadrangular, coisa que normalmente a gente vê, por exemplo, nas igrejas católicas, né? Perto da igreja, perto da matriz, perto da 10ª. Verdade. É que antigamente que todo mundo pensava, há muitos anos atrás, que Campo Comprido era uma cidade, assim como Campo Largo, Campo Magro, Campo do Tenente, essa coisa toda. Porque Campo Comprido parece nome, né, de cidade, e não é.
Então, até quando construíram essa rápida, quando o Lerner construiu essa rápida aqui, que liga o centro ao bairro, o Requião, na época, sentou a borduna no Lerner dizendo: esse cara é louco, ele construiu uma via que liga o nada a coisa nenhuma. E olha o que é o nada a coisa nenhuma, a visão de um homem, né? Então é isso aí, gente. Muito bom. E eu lembro até hoje, pastor Rodrigo, que várias vezes o pastor Rogério, durante os cultos, ele falava, ele mencionava, ele referia a essa visão, a essa obediência que ele teve em construir uma igreja deste tamanho, nessa região, porque eu lembro bem que ele falava que Deus falou com ele que ia acontecer algo extraordinário. E hoje a gente vê a imensidão de prédios e casas e moradores, e é um bairro que não para de crescer, não é verdade? É um bairro que não para de crescer e tem essa possibilidade extraordinária de evangelismo, e realmente a 10ª Igreja é uma referência nessa Às vezes região. eu encontro todo mundo, sabe o que eu acho? Eu acho que, meu Deus, parece que Curitiba inteira passou pela 10ª Igreja. E todo mundo, 10ª Igreja, né? E isso é muito bom quando você vê, por exemplo, claro que o coração de pastor da gente fica triste por perder membros da igreja, né? Mas não se trata de perder membros da igreja, a gente divide para ganhar. Essa é a grande realidade, né? Quando você entende o reino dessa forma, embora é doído para quem perde. Para quem ganha é bonito falar, mas para quem perde não é tão bacana. Mas é bacana você ver, por exemplo, pessoas estabelecidas em vários ministérios, em várias igrejas, pastores, obreiros, cantores, músicos, enfim, pessoas envolvidas com o ministério, pessoas que saíram da 10ª Igreja. Isso é muito bom, eu acho muito bacana isso. Existem vários pastores, né, que passaram pela 10ª Igreja, que hoje estão aí no Brasil inteiro com igrejas. E eu pelo menos, de cabeça, lembro de uns 5 aqui. Muita gente. Existe muito mais. Agora, você falou nessa questão do pastor e tal. E a vida do pastor com relação a esse julgamento que a igreja tem, no sentido assim de pode ter, mas não pode ter. Se tem é isso, se não tem é aquilo. Pode fazer, mas não pode fazer. Ele é músico, se canta música, ele quer se aparecer. Se não canta, ele não faz nada. Se prega, ele não prega. Como é que o pastor lida com toda essa pressão de ter que ser? Na verdade, porque quem vive de princípio não negocia identidade, né? Então, assim, quando você tem um princípio, quando você tem um propósito... Repita. Por favor, essa vai ser a frase da noite, pastor. Repita, por favor. Bom. Quem vive de princípio não negocia identidade. Olha, né? O manto, hein? Presta hora do manto, nesse pastor. Manto aqui. Então, assim, quando você sabe o propósito que Deus tem para a tua vida, as tarefas mais complicadas se tornam fáceis na vida. Eu posso até, às vezes, ter algum tipo de dúvida acerca de uma coisa aqui, uma coisa ali, se eu devo gravar essa música, se eu devo fazer esse livro, se eu devo fazer esse programa de rádio, no caso que eu tenho programa, se eu devo... Isso é uma coisa. Agora, eu não posso ter de maneira nenhuma dúvida acerca daquilo que Deus me chamou para ser. Então, eu sei que tudo que eu faço tem que estar inserido, embutido dentro do ministério, certo? Então, se torna uma tarefa mais fácil, vamos dizer assim, menos pesada, né? Porque a cobrança, gente, é muito grande. A cobrança em cima de um pastor hoje é uma cobrança principalmente nos dias atuais com o advento da internet. Hoje a gente tem que cuidar com tudo, gente. A gente tem que cuidar porque tem pessoas que às vezes tiram Antigamente era texto do contexto para ficar procurando pretexto, que não é o caso. Mas às vezes a pessoa tira uma palavra tua de 1 minutinho que você está pregando e ela coloca na internet e a pessoa vai ter um outro entendimento, mas acerca daquilo que você estava falando num contexto de mensagem de 40 minutos, tem uma outra relevância. Então hoje você tem que ter muito cuidado e a cobrança em cima dos pastores hoje é muito grande, na qual eu me incluo também. E quando o pastor é cantor, é músico, aí é pior ainda, aí lascou de uma vez, né?
Perfeito. Olha só, gente, você pode fazer a sua pergunta também ao vivo aqui com a gente no Outliers. E eu vou fazer uma pergunta para o pastor Rodrigo e ele vai responder daqui a pouquinho. Antes a gente vai fazer um intervalo rapidinho, falar de um assunto super importante, mas eu quero já preparar o pastor Rodrigo, que até agora foi mamão com açúcar, mas agora a parte B, o lado B. A gente vai para aquelas perguntas que você gostaria de fazer, mas não tem ninguém para fazer por você, a gente vai fazer. E eu quero começar e já preparar o pastor Rodrigo para responder daqui a pouco. Pastor Rodrigo e a política? Que história é essa aí? Será que o pastor Rodrigo sai candidato e tal? Essa coisa toda. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre isso, tá bom? Segura. Gente, olha só, você conhece a Nani, que está aqui do meu lado, né? Ela que é radialista profissional, coordenadora artística e locutora da Rádio Gospel FM. E hoje, sem dúvida nenhuma, uma das vozes mais respeitadas e ouvidas do Brasil. Também é coordenadora da Rádio Sal Web, professora de comunicação no Sindicato dos Radialistas do Estado do Paraná, no curso A Arte da Comunicação e facilitadora aqui na Transformatória também. Se você quer dar vida à sua marca, se você quer fazer com que a sua empresa tenha uma identidade, conversa com a Nani. Entra nesse site aqui, ó, que eu vou colocar para vocês aqui embaixo, www.nanibieda.com.br, www.nanibieda.com.br. Eu tenho certeza que você vai encontrar algumas soluções extraordinárias para a sua marca, para a sua empresa crescer e se desenvolver. Tá em crise? Tá com dificuldade de vender? Entra nesse site aqui que eu tenho certeza absoluta que vai ter uma solução para que você possa expor sua marca e ter uma voz de confiança representando muito bem. É isso aí, Nani. Aqui. nanibieda.com.br. E olha, deixa eu falar, às vezes as pessoas pensam o seguinte: eu tenho uma boa ideia, eu tenho um bom produto, o que me falta é saber comunicar isso. E você precisa saber realmente comunicar isso de uma forma efetiva, objetiva, persuasiva. E eu quero apresentar para você agora, gente, esse método você, que é um método extraordinário. Bom, Transformatória você já conhece, né? A melhor escola de oratória do Brasil. Aqui do meu ladinho também tem o CEO e professor Everson Barbosa. Já treinou, gente, mais de 9.200 pessoas, alunos no Brasil inteiro, nos Estados Unidos e na Europa também. E ele acabou de desenvolver o método Você, método mais completo e eficaz. Tenha certeza do que eu estou falando. Mas o que vai abranger isso tudo, Nani? Do que você está falando? Eu estou falando de venda, estou falando de oratória, estou falando de comunicação e de empreendedorismo, aplicado de uma forma inteligente e revolucionária. Chegou o seu momento. Não tem ninguém que possa fazer por você o primeiro passo que você deve dar. Então você pode acessar agora mesmo www.metodovocê.com.br. Eu tenho certeza absoluta que você vai se surpreender, você que quer decolar na sua vida profissional, na sua vida pessoal e principalmente na sua vida social. Acesse isso, vai mudar, vai abrir um mundo de possibilidades para você. metodovocê.com.br. Acesse, conheça, eu tenho certeza absoluta que vai fazer total diferença na sua vida. Estamos de volta com o pastor Rodrigo, ele que foi pego de surpresa. E aí, que história é essa de política e tal? Mas a pergunta é, pastor Rodrigo, se você recebesse um convite para sair a candidato a vereador, a prefeito, alguma coisa, e aí? Bomba. Rapaz, eu nunca pensei nisso, né? De verdade. Não é uma coisa que está no meu coração, nunca esteve no meu coração. Uma coisa eu aprendi com a vida. Principalmente depois que eu fui morar nos Estados Unidos e acabei voltando e tudo mais. Eu jamais vou dizer dessa água não beberei. Isso eu não posso dizer.
Mas nunca teve no meu coração, não estou sabendo de nada. Se vocês estão sabendo, por favor, me contem alguma coisa, porque eu não estou sabendo de nada. Bom, nós é que queremos, nós gostaríamos de saber se realmente teria interesse, enfim, o que você acha? Pastor, o que você acha, então, a pergunta, vamos estender a pergunta. Política e igreja, política, enfim, o que você acha dessas pessoas, pastores, representando, qual que é o seu ponto de vista em relação a isso? Eu acho que, eu tenho certeza, a igreja tem que se fazer representar, e por que não através da política também? A igreja, ela está representada em todos os segmentos da sociedade. Nós temos psicólogos, nós temos médicos, nós temos advogados, nós temos tributaristas, nós temos juristas, nós temos pessoas, e por que não políticos também, né? Desde que seja de fato a boa política, porque tem a má política também, que eu não vejo nada de errado. A única coisa que eu acho, isso é uma opinião minha, é uma opinião minha que eu tenho. Eu creio que o pastor titular de igreja, ele não deve se envolver diretamente com a política. Se quer se envolver, então entregue a sua igreja. Esse é o meu ponto de vista. Mas eu não... E por que não um pastor, ou qualquer membro de igreja, obreiro, estar numa política também, né? Até porque nós precisamos de pessoas que estejam lá para defender os bons costumes, a família e todos esses princípios que nós conhecemos, né? Princípios evangélicos sobre todas as coisas, porque não existiu na história humana nenhuma sociedade que permaneceu de pé quando a família dentro dela foi desintegrada, foi ridicularizada, foi enfraquecida. Então a família, ela é ponto de honra para Deus, e o que nós mais precisamos são pessoas que estejam lá sobre todas as coisas para defender a família também, que é um dos pontos principais, né? Mas isso é um outro caso, né? Por falar em defender, vamos pensar numa coisa aqui, enfim, pense sobre. O que o pastor, como pastor na igreja, já teve que, assim, puxa, isso aqui a gente não vai abrir mão, tá todo mundo fazendo, mas a gente não vai abrir mão, a gente não vai fazer. Já aconteceu isso com você? Não, na verdade, não teve, assim, até porque eu não sou um pastor titular de igreja, né? Eu sou um auxiliar. Sendo assim, diz que manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Então a ordem vem de cima. Então, para mim, até é bastante confortável, porque não respalda, o respaldo vem lá de cima, né? Dos nossos governantes, nossos líderes, no caso de igreja. No caso de igreja local, meu pai é o pastor Rogério Amorim. No caso do conselho, é o presidente do estado. No caso do nacional, é o presidente nacional. Então, na verdade, não é muito difícil, não é uma tarefa muito difícil. Eu nunca me encontrei com nada nessa situação. Até porque todo mundo que conhece a nossa igreja, a nossa postura, sabe que não adianta nem tentar vir negociar nada, porque não tem jeito, né? Não tem jeito. Pastor Rodrigo, há um tempo atrás, falando, né, de liderança, enfim, você teve não sei como é que fala, se foi superintendente, eu não sei como é que fala, mas da questão dos jovens quadrangulares no estado, não é verdade? Eu lembro muito bem, até participei, fui convidada. Você participou da abertura dos congressos. Exatamente, maravilhoso, congresso com, gente, era milhares, a gente pode falar que eram milhares de pessoas em estádios, né, em locais aqui no litoral do nosso estado, e maravilhoso aquele tempo com jovens, extraordinário. Esse trabalho todo, quanto tempo você ficou nesse trabalho, fazendo esses projetos, alinhando tudo isso e multiplicando tudo isso no estado? Eu fiquei, a minha gestão foi de 2008 a 2012, como coordenador estadual de jovens da Igreja Quadrangular no Paraná. O último evento que eu fiz foi em 2012, na Praia de Leste, na Associação Manestado, nós reunimos quase 5 mil jovens lá. Foi o Thales Roberto, o Livres para Adorar, o Megafone e o Juliano Som, né, e a banda Resgate. Foi esse pessoal que veio no último congresso que eu fiz, que foi em 2012.
Depois acabou que eu acabei saindo da coordenadoria, aí eu acabei transitando em outros ministérios, acabei participando de outros eventos, na qual eu tive a oportunidade de conhecer muita gente boa também, não só da Quadrangular, mas eu participei do evento chamado Santifica Brasil, com o pastor Jean Porto. Ali a gente teve a oportunidade de ministrar com o Cláudio Duarte, Josué Gonçalves, com o pastor Gesiel Gomes, com o Anderson Freire, Davi Sasser, com a Cassiane. Enfim, gente, foi uma coisa maravilhosa, assim. Acabei indo também em muitos eventos da Eslavec, lá do pastor Silas Malafaia, Fogo para o Brasil. Então, a coisa estendeu bastante, assim, foi muito bom. E eu assumi agora, recentemente, ano passado, eu acabei assumindo a música no estado novamente por um ano. E agora eu estava como coordenador de jovens, eu acabei entregando o cargo agora, nesse momento agora. Então, estamos só na igreja mesmo, só com o nosso trabalho. Legal. Agora, eu lembro muito bem, né, desses congressos, como eram congressos marcantes, né? O estado inteiro literalmente descia para a Praia de Leste, um movimento. Quantos casamentos começaram nesses congressos, Verdade. né? Quantos ministérios foram despertados nesse congresso. E eu me lembro muito bem desse congresso de 2012, enfim, o marco, né, que foi ali para o Estado em termos de movimento da igreja, porque a igreja em si não estava acostumada a trazer cantores tão conhecidos assim e tal. E aí, como é que você conseguiu fazer isso? Que tipo de movimentos você teve que fazer para conseguir um feito dessa envergadura? Na verdade, você vê, até para trazer o Thales Roberto, que era, em 2012, ele era a sensação da música gospel do Brasil e estava até fora do Brasil, né? A gente conseguiu, através do Doninha, que era o empresário dele, trazer ele num domingo de manhã. Eles acabaram, como tinha o problema do aeroporto, de repente está fechado, não consegui descer com o avião, aquela coisa toda, nós fretamos um avião para ele vir. Então, você vê a questão da despesa, aquela coisa toda, mas foi uma coisa muito bacana. E Deus tem sido muito bom comigo. E eu tenho tido, assim, a graça de poder ter acesso a essa gente. Eu não sei como que Deus faz, mas Deus faz, né? Então, a gente acaba tendo um contato aqui, um contato ali, a gente acaba, como diz outro, a gente não tem dinheiro, mas a gente tem o contato, a gente tem a amizade. E quando a gente tem amizade, as coisas ficam mais fáceis, né? As coisas se tornam muito mais fáceis para você poder chegar às pessoas, assim. Então, tem sido muito bom. Aqui na igreja mesmo, eu trouxe o André Valadão, foi a última que eu fiz aqui numa vigília. Eu trouxe o Anderson Freire, eu trouxe o Davi Sasser, o Nani Azevedo, Geraldo Guimarães. Gente, é muita gente, assim. Então, tem sido muito bom. E foi muito esse tempo que eu tive fora um pouco do circuito só quadrangular, e Deus acabou abrindo muita porta para mim também, sabe? Muito benção, muito benção. E por falar em só quadrangular, quando a gente analisa que a Igreja do Evangelho Quadrangular é uma igreja muito contemporânea, né, muito aberta, mas também hoje cada vez mais fechada. Sim. É fácil transitar assim por fora ou você tem que... Não, muito difícil. Que dizer assim, olha, eu tenho um chamado. Como é que funciona isso? É muito difícil. As pessoas não... É difícil ter esse entendimento, sabe? Mas eu creio que a igreja ela está mudando um pouco a sua... Vai demorar um pouquinho, mas a mentalidade está começando a mudar, sabe? Então, o que a gente vai fazer? A gente procura... O negócio é fazer a parte da gente, né? Então, eu não fico preocupando com os outros, com o que vão falar, com isso, com aquilo. Eu procuro fazer a minha parte, procuro ser fiel à minha igreja, sou pastor da Quadrangular, amo a minha igreja, mas assim, eu entendo também a questão do reino, entendo a questão que a placa de igreja fica em segundo plano quando a gente fala da salvação, entenda. Quando a gente coloca a salvação, quando o peso é a salvação, se você colocar na balança, você não pode colocar uma placa de igreja. Aí você tem que entender o que é a salvação, né? Então, acho que é mais ou menos isso aí. Muito bom. Eu vou reportar uma pergunta que chegou aqui, pode ser? Pode, claro. Vamos lá, deixa eu dar uma boa noite para esse povo que já está circulando aqui. J. de Freitas, pastor, qual a diferença dos cristãos? Qual a diferença que os cristãos fazem
na Terra atualmente. Qual é a diferença que eles fazem na Terra atualmente? Deixa eu aproveitar aqui e mandar um alô para o Celso Oliveira. Boa noite para você também. Obrigada, Rafael Batista. Já começou bem ali, ó, pastor Rodrigo Amorim, nosso Abraão, um privilégio segui-lo. A Silvia Pedroso, um abraço para você, boa noite, querida. Emerson também está com a gente, Emerson Randel, boa noite. Elisete Carvalho, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Podem mandar sua pergunta, sua dúvida. Eliton também passou por aqui. Então é essa, qual é a diferença que os cristãos estão fazendo na Terra atualmente? Então, hoje, mais do que nunca, os cristãos estão fazendo uma diferença gritante na Terra. Por quê? Porque nós somos o povo que prega a paz, nós somos o povo que prega a esperança. E, embora tenha algumas pessoas que insistem em aterrorizar o povo, embora que tenha algumas pessoas que insistem em colocar o medo no coração do povo, a palavra de Deus vai dizer lá em Lamentações, capítulo 3, verso 21, desejo, ou seja, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, aquilo que me traz esperança. E nós somos o povo da esperança, nós somos o povo que tem paz para oferecer. Não à toa, as igrejas, elas podem divergir um pouquinho, um fala graça e paz, o outro fala paz seja convosco, o outro fala paz do Senhor, mas todos são unânimes em trazer a paz. E é isso que a igreja vem trazer para esse mundo tão conturbado, como que o mundo que está vivendo hoje, né? O planeta está conturbado, as nações estão perplexas diante de uma coisa que você veja, não é nenhuma guerra, mas é uma situação de vírus, é uma situação uma situação terrível que ninguém tem controle. E aí, quando não se tem controle, se estabelece o caos. E aí, para você tentar amenizar o caos, o que tem que trazer? É a paz, é a tranquilidade. Então, a Igreja de Cristo hoje, ela tem a função de tranquilizar as pessoas, de trazer essa paz, porque Isaías 9,6 vai dizer: um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o principado do governo estará sobre os seus ombros, seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, e o último, que é o Príncipe da Paz. Ele é o Príncipe da Paz, né? E nós temos essa paz para trazer para esse mundo. Sensacional. Pastor, você tem uma carreira na música, uma carreira no Ministério Pastoral e uma carreira também como autor de livros. Então vamos fazer uma timeline aqui. Na música, quem é referência para o pastor Rodrigo Amorim? Eu tenho muitas referências musicais, porque eu sou muito antigo, né, Everson? Então, minhas referências... Esse dia, o Carlinhos Félix é uma referência do Rebanhão, né? Que era do Rebanhão. Hoje, atualmente, para mim, eu tenho tantos cantores, porque eu gosto de música. Eu não vou falar para você que eu gosto só o sertanejo, ou só isso ou aquilo. Eu gosto da boa música. Eu só não gosto de tuxi-tuxi, essas coisas, música eletrônica, funk. Ah, meu Deus! Então, meu assim, Deus. eu não vou aqui, manchete aqui, gente. Pastor Rodrigo diz que não gosta de tuxi-tuxi. Não é minha praia. Então, assim, o que acontece? Eu não vou colocar uma pessoa como referência, porque eu tenho muitas boas referências. A gente que vem lá de antigamente é Ademar de Campos, é Azaf Borba. São pessoas, assim, que cantavam Bíblia, literalmente, né? E poderia citar alguns outros menos votados no dia de hoje, e se fosse para você fazer um feat com alguém, com quem você gostaria de fazer? Assim, não importa, gospel, não gospel, qualquer um. Puxa, um cantor assim que, se eu pudesse, eu faria um feat com essa pessoa. Pode até não existir mais, pode até não. Caramba, cara, é muita gente que eu admiro, que eu gosto, você tá entendendo? Deixa de ser liso, rapaz! Vamos lá, pastor! Esse dia eu tava na live do Genésio, ele tava com o Carlinhos Félix, até ele me propôs fazer uma live e tal, junto, mas eu não sou muito de fazer live, assim, essa coisa toda. Então, o Carlinhos, vou deixar assim pros mais antigos, tá? O Carlinhos Félix seria uma boa referência. Sabe quem que eu gostaria de conversar também? Uma turma que marcou muito a minha vida, eu toquei muito com eles. Brother Simeon, esse dia eu vi ele na internet, do Cássio Barneia, Paulinho Macuco, porque morreu o Jadão, né?
Esse dia, infelizmente, morreu o Jadão. Então, assim, essa turma marcou muito a minha vida, assim, essas músicas. O André, quando ele ouve falar no Cats Barney, ele vibra aqui. Então, é isso aí. Então, assim, essa turma foi o que marcou a minha vida, sabe? Então não tem como ser diferente, né? Não. Agora a Nani tem uma outra pergunta pro senhor. Lá vem. Quem não? Pastor, de jeito nenhum, mas com tudo pago, tudo lindo, estrutura, tudo perfeito, maravilhoso. Quem o senhor diria, Nani, com esse não vai rolar? Com essa pessoa, Nani, infelizmente, um feat não vai rolar. Com quem? Mas tem que falar, hein, pastor? Deixa eu pensar, deixa eu puxar na memória aqui, porque teria que ser alguém assim que realmente não... Pode ser, não precisa ser só do segmento, porque tem várias pessoas hoje que se unem, né? Cantores seculares, enfim, falar, Nani, isso pra mim não dá, eu agradeço muito, mas esse não vai rolar. Não, se fosse falar dos mundanos aí, eu vou falar essa palavra, tá? Se fosse falar da turma de fora aí, gente... Mas de jeito nenhum, pastor, de jeito nenhum, com quem que de jeito nenhum, pastor Rodrigo Amorim faria um feat? É difícil, né, falar assim, né, porque sei que tem tanta gente ouvindo aí também, se a gente fala uma coisa, interpretam de um jeito, fala de outra, interpretam de outro jeito. Não temas. Não temas. Seja forte e corajoso. É que eu não gosto de ser antiético, sabe? Tem uma pessoa, que eu não vou falar o nome, mas uma vez um amigo meu, pregador, falou, liga pra esse cara, que ele é um baita de um compositor, Nani já gravou música dele, muita gente já gravou música dele. E eu vou falar pra ele que você vai ligar pra ele, ou vai mandar uma mensagem e tal, porque ele tem algumas músicas e ele vai poder te abençoar também. Eu tava querendo gravar um CD na época, tal, não muito tempo atrás, e eu mandei, e ele acabou meio que menosprezando, assim, sabe? Então, não foi legal. Com essa pessoa, que eu não vou poder dizer o nome, porque eu não quero ser antiético. Que você tira o chapéu. Você que não foi legal com o pastor Rodrigo Amorim, nunca mais terá um feat com ele. Exato, assim, porque falar, é que eu não faço música para vender, mas eu não tava querendo comprar a música, eu tava vendo se ele tinha alguma música, porque o pastor, amigo dele, falou que ele podia arrumar uma música, aquela coisa toda, sabe? Então foi meio assim, foi uma experiência chata, assim, não foi muito legal. Outra perguntinha aqui de música para a gente entrar já na parte aqui dos livros e tal. O que o senhor acha dessa onda do worship? Worship? Eu acho que tem seu espaço. Eu acho que como todo movimento, ele vem e a tendência é passar. Só que alguns, como todo movimento, alguns conseguem se agarrar e ficar nesse movimento e marcar uma geração e aí acaba que perdurando. Então tem algumas pessoas, alguns cantores, artistas que nesse movimento worship vão acabar inevitavelmente, aliás, já ficaram no gosto do povo, do público no geral, né? Como eu falei para você, eu gosto de música, eu gosto de louvor e de adoração. Há muita gente que critica, porque a música é de 3 notas. Já criticava o Fernandinho, que só tocava 3 notas, né? Música de 3 notas. Músico não gosta de tocar Fernandinho porque só toca 3 notas. Mas o cara tá aí até hoje, o cara é um monstro, o cara é absurdo, cara. O que é isso? Quem que vai falar do Fernandinho, gente? Então é aquele negócio. Eu acho que para falar de alguém, você tem que fazer pelo menos igual ou melhor. Então, assim, é um movimento que tem abençoado muita gente, e acredite. Assim como na época lá do Frutos da Criação, da época das bandas do Cats Barneia, G3, Troad, Resgate, muita gente até hoje está na igreja por conta daqueles movimentos. Tem muita gente que daqui 15, 20 anos vai estar na igreja por conta do movimento worship, entendeu? Então tá valendo, se tá salvando, tá ganhando almas para Jesus, tá fazendo a galera se converter, não tem problema nenhum. Mas como todo movimento, uma hora passa. Aí vai vir outro e vai vir outro, agora resta saber o quê. Se eu soubesse o que viria, se eu soubesse qual é o próximo movimento, eu tentava fazer alguma coisa aí. Né? O pessoal falou que o worship vai demorar um pouquinho para passar, porque as músicas são longas, daí vai demorar para passar, né? Uma vez eu levei um cara para cantar na igreja, Everson. Cara, vou falar o nome dele, o Davi Silva.
gente boa demais. Aí um cara, eu passando assim, o cara falou assim, pastor, será que antes de acabar o culto ele vai conseguir tocar a segunda música ou não? Você tava meia hora pra tocar a música, cara. Mas é assim, não tem jeito, né? Não tem jeito. Muito bom. Vamos lá, gente, vamos passar agora. Bom, pastor, coordenador, músico, pai, e assim vai. E também escritor. Olha, gente, nós temos aqui 2 livros que ele já lançou. Tá lá, eu ia mostrar aqui, mas tá lá, ó. O Poder de uma Decisão. Tá ali, ó. Errei. E agora? São os 2 livros e eu gostaria que você comentasse com a gente da onde veio o desejo de escrever, pastor. Na verdade, eu já tinha escrito uns 4 livros antes desses. Aliás, livros não, pequenos opúsculos, que são livros de 30 páginas, enfim. Mas esses livros vieram assim, eu vou dizer para você que tá vindo. Eu já tô com outro livro praticamente pronto, que eu tô decidindo qual a editora que vai lançar ele. Se vai ser pela De Santos ou vai ser pela Getsemane lá do Jorge Linhares, ou se eu vou fazer independente mesmo. Então as ideias estão vindo e eu tô aproveitando esse momento, assim, tá sendo uma coisa muito bacana, porque, enfim, eu não sei te explicar, não sei te explicar como que veio essa inspiração para poder escrever. E se eu te falar, porque tem gente que gosta de escrever na tranquilidade, né? Vai para baixo de uma árvore, vai embaixo, vai lá na praia. Se eu te falar, minha esposa que fala, a Sil que fala, eu não sei como que você consegue. Eu tenho um cantinho na sala, na mesa, né, de jantar ali, que eu gosto de sentar ali, e ali eu fico vendo minhas crianças, meu piá, jogar bola, berrar, gritar, é aquela loucura na casa toda, um berra com o outro, grita daqui, ali eu fico escrevendo. E eu consigo escrever ali. Parece uma Deus, coisa doida. Me dá essa unção aí, pai. Eu não sei isso. É uma coisa muito doida, sabe? E aí foi muito bacana escrever o livro Poder de uma Decisão, que se baseou também um pouco na minha experiência de quando eu fui morar nos Estados Unidos com a família. Eu acabei tendo que voltar antes do previsto, que eu não fui para abrir igreja, não fui para ficar lá, eu fui para estudar o inglês, ficar somente 1 ano. Eu tive que voltar antes, eu tive que tomar uma decisão muito rápida, sabe? Mas não é assim uma coisa como quem vai daqui para Campo Largo. Será que eu vou ou deixo? Não, eu estava nos Estados Unidos, tinha acabado de fazer um visto de estudante para 5 pessoas. Eu e minha família toda, nós entramos direitinho nos Estados Unidos, tudo bonitinho. E aí, esse visto é um visto que todo mundo quer, gente. E eu consegui. E bem no fim, decidi abortar o plano e vim muito rápido. Então foi assim, através disso, dessa decisão, que acabou até saindo esse livro também. Eu acho que foi tudo um conjunto, sabe? Foi tudo um conjunto. Eu acabei indo fazer o IBC também. O Everson conhece também o IBC. E acabou que saiu esse livro aqui e foi muito bacana. E desse livro já veio o segundo, e daí do segundo veio o terceiro, e já tem um quarto que tá no meio do caminho também. E tá assim, gente. Uau. Errei, e agora? Errei, agora tô lascado, né? Na verdade, gente, esse livro aqui, ele chegou, pra você ter uma ideia, Errei e Agora, Anatomia do Fracasso. Esse livro, ele chegou dia 17 de março, dia 18 resolveu fechar tudo, né, se vocês lembrarem muito bem. Então, esse livro, eu nem lancei esse livro, na verdade. Tem na livraria evangélica, tal, nos lugares, a gente mesmo, mas eu não consegui fazer um lançamento desse livro. Por quê? Por conta da pandemia, por conta desse momento todo. Então, esse livro é muito bacana porque ele fala sobre fracasso, porque quem já não fracassou na vida, né? Eu não vou saber soletrar o nome dele, Ishino Honda, uma coisa assim. Ele diz que o sucesso é uma coleção de fracassos, na verdade. E essa é a grande verdade. Não é porque você fracassa que você é um fracassado. Há uma diferença em ser fracassado e você fracassar em algumas coisas. Então, até eu digo na igreja, gente, esse livro, ele não tem a fórmula mágica e a pretensão de fazer com que você nunca mais erre. Porque, cara, se eu tivesse essa fórmula, eu ia ficar milionário para nunca errar. Mas ele vai ajudar você a errar menos. E aí, o que eu falo? Eu falo sobre recomeçar, a importância do recomeço. Eu falo sobre o entusiasmo, o poder do entusiasmo na vida de uma pessoa. E aí eu falo sobre a anatomia do fracasso. Por que as pessoas fracassam?
quais são os indícios de que uma pessoa está a caminho de um fracasso, seja no casamento, seja na vida profissional, seja numa decisão que ela vai tomar, quais os indícios de que essa pessoa vai fracassar? Então eu analiso aqui alguns pontos na vida dessa pessoa e aí eu faço a anatomia do fracasso. Então é isso aí. Muito bom. Muito legal, pastor. De verdade, foi muito bacana conhecer um pouquinho da sua história, conhecer um pouquinho do seu trabalho, do seu ministério, saber de coisas que muitas vezes a gente gostaria, né, de expor, mas por falta de oportunidade a gente acaba não podendo falar ou participar. E também as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, dos seus livros, comprar e adquirirem seus livros, redes sociais, essas coisas, como é que acham o pastor Rodrigo Amorim? Então, Everson, o teu já tá aqui guardando e já tem. O teu tá aqui guardado os dois. Opa, agora eu dei valor, hein? Pra ir almoçar lá. Tá aí. Mas deixa eu te falar. Na verdade, eu tenho o Instagram, @PRRodrigoAmorim. @PRRodrigoAmorim é o Instagram. E também agora eu comecei, recentemente, há pouco tempo, um canal no YouTube. Então ali eu tenho colocado algumas mensagens, tem todo o meu DVD ali, que eu gravei em 2012 também, né? Um DVD solo, com 12 canções, foi gravado com 9 câmeras, Full HD, Traveling, Handcam, grua, ficou alta produção. Então lá você vai poder também ouvir e ver as nossas canções. Então lá no canal do YouTube é Rodrigo Amorim. Você coloca, Pastor Rodrigo Amorim. Coloca o Pastor Rodrigo Amorim, você pode seguir a gente lá no YouTube. Sempre tem uma mensagem, uma palavra, já deve ter umas 40 mensagens lá, entre mensagens e músicas, para a gente estar subindo aos poucos. Inclusive, o que eu ia falar é que o evento que a gente fez lá na época de 96, da Rádio Melodia, consagração com a Aline Barros, na época, uma turma toda, eu tenho aquela apresentação toda do Frutos da Criação, eu tava tocando baixo ainda, uma coisa doida, gente. Eu tenho essa apresentação e eu vou subir ela lá pro canal do YouTube. Daqui a um tempo eu vou acabar subindo lá para as pessoas que ouviram o Frutos da Criação poder relembrar um pouco e matar a saudade e rir um pouquinho também. Né? Vai ser engraçado. Vai ser muito legal, cara. Aqueles cabelinhos meio Zezé de Camargo ali, os Pica-Maleão, os mullets. Cara, eu fico vendo tanta gente ali, cara, ali no Palácio de Cristal, ali, no meio do povo. Meu Deus do céu, você não tem noção como tem gente ali. Então eu vou acabar subindo. Então Pastor Rodrigo Amorim no YouTube e Pastor Rodrigo Amorim, PR Rodrigo Amorim no Facebook. É uma fanpage que eu tenho lá também. Então é isso aí, gente. Só seguir a gente lá, manda um direct lá, a gente pode mandar o livro para vocês, a gente pode mandar por correio, pode entregar sem problema nenhum. E tem na Livraria Evangélica também e na AD Santos, que é da qual eu sou contratado, eu sou escritor da AD Santos também, que é uma das grandes publicadoras e editoras aí do nosso país também. Muito bom. Bom, Pastor Rodrigo, eu quero agradecer muito ter aceito o convite para participar conosco aqui do nosso programa. Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz de conhecer e poder apresentar um pouco mais da sua vida, do seu ministério, né? Algumas particularidades, ver um outro lado, de repente, do Pastor Rodrigo que as pessoas, às vezes, desconhecem. Eu espero... às vezes desconhecem, tem medo de perguntar certas coisas, né? E aí, Pastor Rodrigo Amorim é uma pessoa que se reinventa, não para, é um ministro do Evangelho, né? E tem grandes coisas ainda para fazer, para conquistar, para implantar. Então, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu espero que a gente esteja junto em outros eventos o quanto antes, pós-pandemia. Amém, com certeza. Eu quero agradecer a você, Nani, Everson, foi muito bacana mesmo. Eu me senti muito honrado em poder participar com vocês aí desse trabalho, desse programa aí. E conte com a gente, no que a gente puder ser útil aí, nós estamos à disposição de vocês aí. É isso aí, gente. Obrigado, Pastor Rodrigo. Que Deus abençoe você, seu ministério. E aonde você for, que o Senhor continue sempre te honrando, te abençoando. E nessa pós-pandemia, que abra grandes portas aí para esse trabalho, que eu sei que escrever não é fácil. Divulgar o livro é mais complexo ainda. Mas que Deus abençoe isso, enfim, todo esse propósito, todo o coração que você colocou nesse material e que possa abençoar muitas e muitas pessoas. Então, se você
ainda não conhece o trabalho do Pastor Rodrigo, entra lá no YouTube, se cadastra, se inscreve no canal dele, nas redes sociais, que eu tenho certeza absoluta que você vai ser poderosamente abençoado. Essa foi a edição de hoje do programa Outliers. Obrigado, Pastor Rodrigo. Nani Bieda. Obrigada. Eu que agradeço. Um abraço carinhoso para todos vocês. Segunda-feira que vem nós estamos aqui com uma convidada sensacional. Um tema extraordinário. Você acompanha nas nossas redes sociais o tema, quem estará conosco, prepara sua pergunta, não fica de fora, convida todo mundo. Vai ser esclarecedor, abençoador, revelador e transformador. Cada nova edição do Outliers a gente está se reinventando e nós estamos muito felizes com o feedback que o povo está dando assim pra gente, né, Everson? De estar acompanhando e interagindo e é muito legal. E a gente faz isso para estimular você que é talentoso, para você que tem muitas ideias, muitos projetos, para você saber que todas as pessoas que chegaram lá passaram por situações difíceis, se reinventaram sim e não desistiram. Esse é o nosso propósito, que você não desista, mas que você também chegue lá. Então, segunda-feira a gente espera você aqui. É isso aí, a gente espera você. Quem vai estar com a gente na segunda-feira é a Dani Kirsten. A Dani Kirsten é Master Coach da Febracis, uma das maiores especialistas do Brasil no assunto família, criação de filhos saudáveis mentalmente. E é um dos grandes desafios. Gente, olha, eu posso pedir um negócio para vocês? A gente não pede nada para vocês, mas agora eu vou pedir. Faça o seguinte, mande o recado para os seus amigos, para os seus inimigos, para transformar os seus inimigos em amigos, porque na segunda-feira que vem nós vamos falar sobre um assunto muito relevante, que é a criação de filhos nesse tempo agora de pandemia. Tem muitos pais, muitos filhos que estão com problema, atrito, porque estão em casa, estão convivendo, estão com vários problemas ali de convivência, e a Dani é, sem dúvida, uma das maiores especialistas nesse assunto também. Ela é lá da Febracis. Vocês viram o Mover, que foi semana passada com o Dr. Anthony Portigliari, e na semana que vem a Dani também vai estar aqui com a gente. Então não perca, a partir das 20 horas, lembrando, hoje nós começamos às 22, na semana que vem vai ser às 20 horas, ao vivo aqui, Nani Bieda e eu. Deus abençoe você, obrigado Nani pela sua companhia de sempre, e Jesus continue com você sempre. Deus te abençoe também, até mais, valeu.